E vamos abrir as Bíblias outra vez, no texto de Lucas, capítulo 22, verso 54, que iremos reler para reavivar aqui a nossa memória no texto sagrado. Lucas 22, 54, diz assim a palavra de Deus: Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí no texto para irmos acompanhando aquilo que o Senhor tem nos dado como uma palavra para nós nesta noite. Um olhar pode dizer muita coisa. Alguém já diz até que um simples olhar às vezes fala mais do que 1000 palavras. Porque às vezes sem mesmo expressar muita coisa, mas com o olhar alguém transmite um sentimento. Especialmente os que hoje são adultos. Na época, quando eram crianças que estavam fazendo alguma coisa que o pai não se agradava, ele batia um olhar assim e você já entendia toda a mensagem, né? Melhor parar e ir para dentro do quarto, ficar quieto, porque senão mais tarde vai ter uma conversa mais séria do que eu gostaria que tivesse. Era só um olhar, mas a mensagem já estava transmitida. E assim nós vemos que olhar para alguém, fixar o olhar em alguém, pode ser algo que transmite um sentimento intenso, apaixonante, intrigante, até mesmo assustador. Mas seja qual for o tipo de sentimento que um olhar transmite, é algo revelador que nós podemos ver, porque há maior conexão no olhar de alguém do que simplesmente a presença desta pessoa conosco em algum lugar. Pedro é um homem que viveu muitas experiências com Jesus. Um discípulo dos primeiros que o mestre chamou. Lá no mar da Galileia, ele ouviu o chamado de Jesus, largou o barco, as redes e seguiu a Jesus. No dia da pesca milagrosa, ele conheceu o Jesus que faz milagres e se tornou seu seguidor. Jesus curou a sua sogra, Jesus curou muita gente. Jesus levou Pedro ao monte quando se transfigurou. Jesus esteve com Pedro em muitas situações. E na noite que o texto nos apresenta, Jesus esteve com Pedro para celebrar a ceia, a primeira ceia, celebrando a Páscoa e instituindo esta celebração que hoje também nós aqui fazemos. Naquele momento, o mestre disse que muitos iriam traí-lo, mas Pedro disse: Eu não. Porém, quando Jesus é traído e preso no Getsêmani, Pedro se afasta de Jesus, como todos os outros fogem. E agora Jesus é levado ao pátio da casa do sumo sacerdote.
E o texto nos diz que a distância não era mais aquela da intimidade que havia antes. Pedro seguia Jesus de longe. Ele não queria apartar-se de Jesus, mas estava ainda temeroso, receoso com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele entra no pátio, pelo que João nos declara no seu evangelho. Foi João quem conseguiu a permissão para ele entrar ali, porque João era parente do sumo sacerdote. Estava frio, havia uma fogueira. Pedro foi sentar-se lá junto com as pessoas que ali estavam. E aí o texto nos diz que uma mulher que estava ali presente olha para Pedro, fixa bem o olhar nele, vê quem é aquela pessoa e diz: você era um deles. Pedro nega. Depois outro homem olha para Pedro e diz: você era um dos seguidores. Ele nega. Na terceira vez alguém declara que Pedro era seguidor de Jesus, porque o seu sotaque galileu denuncia que ele era daquela região de onde a maioria dos discípulos de Jesus eram. Ele nega mais uma vez. Segundo o que João nos conta, ele até praguejou nesse último momento. Mas quando essa história está acontecendo, o galo canta, o que era ali algo que lembraria a Pedro das palavras do Senhor, registrada por Lucas aquela mesma noite, dizendo: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A história nós conhecemos, mas uma frase chama a nossa atenção em tudo isso. Quando diz no verso 50, o verso 61, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Porque aquele olhar de Jesus tocou no coração de Pedro de uma maneira como nenhum outro olhar naquela noite pôde fazer. O que significou o olhar de Jesus para Pedro naquela noite é algo muito importante, porque nós vamos ver que Jesus sabia muito bem quem Pedro era, e de fato aquele olhar revelou a fraqueza de Pedro, mas também a graça e o amor de Jesus por ele. E é muito importante nós pensarmos nisso, queridos, porque o olhar de Jesus também está sobre nós. E nós precisamos saber o que ele significa, o que este olhar significa para a nossa vida. A primeira coisa que nós vemos é que o olhar de Jesus revelou quem Pedro era de fato. As fraquezas de Pedro. Aquele olhar quebrou Pedro. Porque até aquele momento Pedro estava se achando: não, eu não vou negá-lo. Não, eu jamais te deixarei. Eu sou o discípulo fiel que vou permanecer até o fim. Isso ele disse enquanto estava com Jesus, e Jesus estava livre, mas agora que Jesus estava preso, sendo esbofeteado no pátio do sumo sacerdote, sendo tratado como um malfeitor, sendo alvo de zombaria daqueles soldados que o prenderam ali, Pedro agora parece que está querendo negar a sua participação juntamente com aquele que parece ser um Messias fracassado. E agora alguém diz: você é um deles. Pedro nega. Outro afirma, ele nega. A terceira pessoa nega novamente. A questão, queridos irmãos, é que Pedro, na realidade, parece que entendeu errado o plano de Jesus para ele. Pedro acha que ele vai se manter firme, que Jesus precisa de um Pedro forte que se mantenha firme até o final, quando na realidade é Pedro quem precisa de Jesus, não somente que ele lhe fortaleça, mas que ele morra por Pedro, para que Pedro possa ser transformado, renovado, salvo. E agora nós vemos que o plano de Jesus então é algo que talvez Pedro não aprovava. Aliás, lá em Mateus capítulo 16, no verso
22 em diante, quando Jesus pela primeira vez disse que precisava morrer, ser entregue na mão dos malfeitores, Pedro chamou Jesus à parte e disse: Senhor, isso jamais te acontecerá, tenha compaixão de ti, não fale essas coisas. Jesus chama Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro ali estava sendo um opositor àquilo que era o plano verdadeiro de Jesus, que era vida através da morte, sucesso através de um aparente fracasso, a vitória através de uma aparente perda. Ele precisava ir até a cruz, porque senão Pedro jamais teria um mestre vencedor, verdadeiro, eterno, vitorioso, e principalmente, jamais Pedro seria um salvo, um lavado, um transformado, se Jesus não morresse por ele, para que ele pudesse, pelo sangue, ser lavado e ser de fato uma nova criatura. Glória a Jesus. Enquanto Jesus está ali sofrendo, pelo texto dos 4 evangelistas, apanhando, sendo maltratado, ainda assim, no meio de toda aquela acusação e dor, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para Pedro, fixou o olhar nele. Não é um simples olhar, o olhar a que se refere aqui a palavra de Deus é um olhar intenso, penetrante. Essa mesma expressão é usada para falar de alguém que era cego e viu as coisas pela primeira vez. É um olhar de que alguém jamais se esqueceria. Jesus olha para Pedro e a falsa imagem de um Pedro forte e corajoso se desfaz, porque ali Cristo mostrou a Pedro quem de fato ele era. Jesus nunca vai reforçar a nossa autoimagem de que nós somos infalíveis, fortes, que nós somos pessoas que estão acima da média ou melhor do que os outros. Não, porque Ele nos garante que todos nós somos pecadores, necessitados da sua graça. O melhor de nós não seria nada sem Jesus, o mais santo de nós não seria ninguém sem a graça de Deus, o mais corajoso crente, o mais ousado servo do Senhor, nada seria se Jesus não lhe desse graça e por seu Espírito lhe capacitasse para ser quem Ele realmente é. Jesus, ao olhar para Pedro, não se engana. O olhar da mulher que viu Pedro e disse que ele era um deles, parece que não tocou o coração de Pedro. Ela olhou e disse, e Pedro enganou ou disfarçou, desfez daquela conversa. Todos os outros, todas as 3 pessoas olharam para Pedro, viram Pedro e disseram algo que ele negou. Mas quando Jesus olhou para Pedro, sem que ele dissesse uma palavra, Pedro entendeu quem realmente ele era, e diz o texto, chorou amargamente, e ali se lembrou das palavras do Senhor, que lhe mostrou que ele iria fracassar. Mas o que aquele olhar enxergou em Pedro, queridos, não foi apenas a fraqueza de Pedro. Aquele olhar enxergou também o arrependimento das lágrimas de Pedro, e trouxe para ele um olhar que talvez ele se surpreendeu por sentir naquela noite. Quando Pedro negou o seu Senhor, e agora Jesus olha para ele, ele certamente ficou comido de culpa, tocado sinceramente por aquele olhar que lhe denunciou. Mas que sentimento Jesus transmitiu a Pedro com o seu olhar? Alguém pode pensar, será que Jesus olhou para Pedro com raiva? E disse, como quem dissesse assim, eu avisei, está vendo? Não creio assim. Ou quem sabe, alguém pode pensar que Jesus olhou para Pedro com um olhar de decepção. Mas Pedro, logo você. Não, também acho que essa não é a melhor escolha. Ou quem sabe Jesus olhou com um olhar de vingança. Né, Pedro? Eu vou lhe pegar depois. Não, de forma alguma.
Aquele olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de graça, um olhar de restauração, um olhar de perdão, um olhar de compaixão, aleluia. Em uma outra situação parecida, lá em Marcos capítulo 10 e Mateus 19, há um jovem rico que recebe o convite para seguir a Jesus. Aquele homem, no entanto, dá as costas para Jesus e não quer segui-lo. Mas o texto de Marcos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Um olhar de amor, aleluia. Se Jesus olhou para aquele jovem com amor, nós podemos ter a certeza que ele também olhou para Pedro com amor, mesmo debaixo daquela dor, daquele intenso sofrimento. Jesus olha para Pedro com um olhar que lhe diz: eu ainda te amo, Pedro, você me nega, mas eu ainda te amo, eu ainda quero te restaurar, eu ainda quero que você se converta, eu ainda quero que você me siga, eu ainda quero que você seja meu servo. Um olhar de compaixão, aleluia, que ainda vai revelar-se como amoroso para aquele Pedro que tropeçou. E isso é muito importante nós entendermos, irmãos, sabe por quê? Porque Pedro não é o único que tropeça, nós também fazemos isso. Pedro não é o único que em determinados momentos nega Jesus, nós também fazemos isso. Se não o fazemos da mesma maneira que Pedro, mas fazemos às vezes quando temos vergonha de falar de Jesus, quando mesmo diante de alguém que está zombando de Jesus, nos calamos, ou quando pecamos às escondidas, sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja, mas esse olhar que tudo vê, esse olhar que tudo sabe, esse olhar que conhece todas as coisas, que João vai ver lá no Apocalipse como um olhar de chama, aleluia, um olhar como um fogo penetrante que sonda todas as coisas. Este olhar nos vê quando falhamos, nos vê e sabe quem nós somos, mas ainda assim ele olha para nós com amor e lhe diz: eu acredito em você para ser o meu discípulo, para me seguir, eu tenho perdão, restauração, compaixão, eu tenho amor para lhe dar, aleluia, e você ainda pode ser o meu discípulo. Glória a Jesus. Porque João nos declara na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, aleluia. Porque ele nos ama, ele enxerga também quando nos arrependemos. E o seu olhar sobre nós é esse olhar de amor e de graça a cada momento da nossa vida. Um dia eu estava numa das congregações que pastoreei em Natal. Era festa do círculo de oração. A igreja não era grande e nesse dia estava lotada. Era durante o dia, mas era a festa do círculo de oração. As irmãs de outros círculos de oração vieram, conjuntos convidados, e o púlpito estava bem cheio. E quando o púlpito fica muito cheio, a gente põe cadeira aqui, acolá, em todo canto, né? Eu estava sentado na cadeira aqui atrás, Mandione junto comigo, e havia uma irmã sentada naquelas cadeiras que a gente põe aqui bem do lado. E de repente eu olhei para ela, e ela estava com um olhar fixo em mim. Ela estava, como a gente diz, me encarando. Estava olhando para mim. Aí eu olhei para ali e tal, disfarcei. Quando eu volto a olhar para ela, ela está de novo me encarando assim. E eu por dentro, meu Jesus, o que é que está acontecendo? Dione aqui do meu lado, e eu olho para ali, olho para ali, olho para ali, o culto transcorrendo. Eu olho de novo para a irmã, ela está os dois olhos em cima de mim. Aí de repente ela se levanta, falando em línguas, vem até onde eu estou e diz assim: o Senhor manda lhe dizer que assim como o meu olhar dessa serva do Senhor estava sobre você o tempo todo, Ele manda dizer, o olhar dele também está sobre você, sobre a sua vida todo o tempo. Glória a Jesus.
E você acha que isso é somente comigo? Não. Isso é com todos nós. Porque a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando todas as pessoas. Você anda, você vai, aleluia, e o olhar dele está ali acompanhando. Você sobe, você desce, e o olhar dele está ali vendo, está ali acompanhando. Você está bem, ele está ali vendo. Você está mal, ele está ali enxergando. Você está naquele dia da fé lá em cima, ele está ali vendo. Você está naquele dia que só a graça, ele está ali enxergando, ele está ali vendo. Ele sabe quem você é, ele sabe do que você é capaz, ele sabe as suas fraquezas, mas o seu olhar é um olhar de amor, de restauração, um olhar de compaixão, um olhar que compreende, não aprova, mas estende a mão para a restauração. Aleluia. Quando nós pecamos e erramos, ainda assim o olhar de Jesus enxerga a nossa vida, enxerga nossas fraquezas, mas ainda nos ama, enxerga o nosso coração e nos entende, enxerga o nosso arrependimento quando pecamos e nos perdoa. O olhar de Jesus nos lembra quem nós somos, mas também nos lembra quem Ele é, aquele que na cruz mostrou o amor na sua forma mais poderosa, para que nós possamos entender que Ele nos ama, nos vê e nos restaura em cada momento. Estamos aqui nesta noite, não porque nós nunca erramos. Não estamos aqui porque desde o mês passado para agora nós não cometemos nenhuma falha. Se fosse assim, provavelmente a igreja estaria vazia. Mas nós estamos aqui porque o Senhor que nos conhece, ainda assim nos ama e nos restaura. E se permanecemos de pé, porque a sua graça estende a mão para nos sustentar. E se não caímos, é porque Ele nos segura com a sua mão graciosa e amorosa. Se continuamos firmes e caminhamos em frente, é porque Ele está conosco cada momento, aleluia. O problema de Pedro, quando Pedro caiu, não é porque faltou Jesus, não é porque faltou amor, não é porque faltou graça, é porque ele passou a seguir Jesus de longe e achou que podia confiar na sua própria força, quando deveria ter caído de joelhos e ter dito: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Mas Jesus, sabendo do que ia acontecer, disse: Pedro, Satanás pediu para lhe cirandar como um trigo, mas quando você se converter, restaure os seus irmãos. E Pedro foi restaurado pelo Senhor. Negou Jesus 3 vezes. 3 vezes na praia Jesus lhe dá a oportunidade de restauração. Tu me amas? Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Com aquele amor maior. Aí Pedro diz: não, Jesus, eu só posso garantir um amor menorzinho. Mas Jesus disse: então faça a minha obra, cuide das minhas ovelhas, porque eu ainda acredito que você é um homem que vai me seguir e fazer a obra. A graça de Deus, queridos, é tão extraordinária que ela não nos pede explicações. Por que você fez isso? Porque Ele sabe na realidade o porquê que nós fazemos. Antes Ele estende a mão de perdão, e se nós estivermos dispostos a arrepender-nos e voltar-nos para Ele, a sua graça nos restaurará cada dia, cada momento, cada uma das nossas fraquezas. Aleluia. Que nesta noite possamos sair daqui com uma certeza: onde quer que você vá, o que quer que você faça, o olhar do Senhor está sobre você. Aonde quer que você ande, o que quer que você faça, meu irmão, ainda que ninguém mais esteja lhe vendo, Deus enxerga tudo o que nós estamos fazendo, e mais do que isso, Ele enxerga o motivo do coração por trás das nossas ações. Mas ainda assim, Ele nos ama, e porque nos ama, o seu olhar para nós é um olhar de amor e de restauração para aquele que se arrepende e recebe a graça que Ele está sempre pronto a oferecer. Possamos nesta noite com alegria tomar a ceia do Senhor.
não confiados na nossa própria justiça, não confiados na nossa força, não confiados no que somos ou no que fizemos, mas confiados na graça do Senhor, que é poderosa para restaurar, para levantar e para nos manter firmes e de pé, para continuarmos em frente, fazendo a obra do Senhor, aleluia. Quando o inimigo vier lhe acusar, aleluia, diga para ele: a graça do Senhor já me alcançou, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado, e é somente por esta graça que eu estou de pé e vou permanecer firme, seguindo em frente, aleluia, agradando ao Senhor com a minha vida. O olhar do Senhor é um olhar de perdão e de graça para nós também nesta noite, possamos sair daqui restaurados e renovados pelo olhar do Senhor sobre a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus, em sua graça, nos ajude, nos abençoe e possamos continuar firmes, fazendo a obra do Senhor e caminhando por sua maravilhosa graça.